Você já ouviu falar em string single quoted, double quoted, now doc, here doc? Já ouviu falar no operador de concatenação? Já ouviu falar no processo de interpolação ou interpretação dentro de string? Pois é exatamente isso que a gente vai ver nessa sua aula de PHP que começa agora. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de PHP moderno. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e nessa aula, como eu disse anteriormente, antes da vinheta, nós vamos aprender uma sopa de letrinhas, uma sopa de termos que se usa em string dentro de PHP. E, na verdade, a gente só está arranhando o assunto. A gente tem que aprender muito mais. É porque, na verdade, quando a gente começa a estudar PHP, e até alguns programadores um pouco mais intermediários da linguagem, só conhecem aspas simples, aspas duplas e seus efeitos. E aí vai fazer um concurso, vai fazer um concurso público, vai fazer uma prova, cai lá. Qual é a diferença das strings HereDoc para NowDoc? E aí o cara fica perdidinho, não sabe nem o que falar. E é para evitar esse tipo de situação que eu vim aqui te ensinar a aula mais completa que você pode ter de introdução a strings. Então sente-se confortavelmente, pega o seu caderno, porque tem muita coisa para anotar, e vamos para o conteúdo. Com licença. Interrompo sua aula aqui para um recadinho rápido da Hostnet, que é a apoiadora aqui do curso de PHP moderno. E o que eu tenho para falar com você hoje é o seguinte: tem um monte de gente que diz que hospedagem é tudo igual, mas eu vou ser bem sincero contigo. Não é tudo igual. E a Hostnet tem os planos cloud que são especialmente modeladas para o nosso mercado brasileiro. Então, quando você contrata a Hostnet para hospedar o seu site, você já leva de cara hospedagem em uma máquina muito moderna, que não tem mais HD, é tudo SSD, você sabe que é muito mais rápido, e todos os sites, desde o mais pequenininho até o gigantão. Você tem CDN, que acelera muito o site, tem SSL, que torna ele mais seguro, tem o instalador de aplicativos da Hostnet, que permite instalar o WordPress e muitas outras soluções, mas eu vou deixar o WordPress, que é um assunto gigante, para uma outra dica num outro momento. E outra coisa muito importante da Hostnet: todos os seus sites e todos os seus e-mails têm backup, e você pode solicitar a restauração deles a qualquer momento. E tudo isso com um suporte nota 10 premiado, ferramentas premium, que você gastaria uma fortuna para comprar, já vem incluído nas suas hospedagens, e também cursos completos que vão te ensinar a utilizar essas ferramentas. E agora que eu disse tudo isso, você tem coragem de dizer que hospedagem é tudo igual? Obrigado, Hostnet, ao apoio constante aqui ao curso em vídeo, e você pode voltar para sua aula. Estamos de volta aqui depois do nosso recado de patrocínio. Cara, patrocínios são muito importantes para o curso em vídeo. Sem eles, esse vídeo não chegaria para você pode acreditar. Mas o assunto não é esse. O assunto dessa aula são strings em PHP. E não vamos ver somente da forma superficial, não. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais e ver, inclusive, algumas características das versões mais recentes do PHP. PHP 7 e PHP 8. E que provavelmente, se saiu o PHP 9, também já está vigente esse tipo de alteração. Mas, basicamente, para o PHP, no manual, existem 4 tipos de string. Em primeiro lugar, são as strings classificadas no manual como double quoted, ou simplesmente aspas duplas. Também existem as strings single quoted, e nesse vídeo, logo a gente vai ver a diferença entre elas. Qual é a diferença entre utilizar aspas simples e aspas duplas em PHP? Porque em outras linguagens de programação não faz diferença, como por exemplo JavaScript. Não faz diferença eu usar aspas duplas ou aspas simples. No Python também não faz diferença. Já no PHP tem toda a diferença sim. As aspas duplas do PHP são como as crases para o JavaScript moderno. Mas se você não sabe JavaScript, não tem problema. Inclusive te dou uma dica. Aqui em cima, ó, por aqui, sempre tem os cards. E um desses cards é o nosso curso de JavaScript. Que tal você também aprender? Eu sempre coloco o curso de PHP, o curso de HTML, o curso de JavaScript e o curso de WordPress. Provavelmente é o que está aqui no card. Faz esses cursos, cara. Conhecimento nunca é demais para você. Até porque esses cursos têm uma correlação entre eles. Mas a grande maioria dos programadores de PHP para nisso daqui. Double quoted e single quoted. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só que existem outros 2 tipos de string, outros 2 formatos, que são HereDoc e NowDoc. São muito pouco utilizados, verdade seja dita, mas quando a galera de concurso público quer pegar no pé de quem está fazendo a prova, é ali naquele ponto que eles vão acabar podendo se focar. Mas vamos começar dos formatos mais simples. Vamos começar com o tipo de string que eu falei ali, que é a double quoted, ou aspas duplas. Vocês devem perceber que aspas duplas é você escrever qualquer coisa entre aspas duplas. A gente viu isso nas aulas anteriores, se eu não me engano, na aula imediatamente anterior, nós vimos o formato string. E o formato string, como eu disse,
é tudo que se escreve entre aspas. E você viu na aula anterior, se não viu, volta lá, ó, aqui em cima da minha cabeça tem o card do curso completo, eu te dei a dica. Mesmo que seja um número entre aspas, mesmo que seja o valor true entre aspas, é uma string. Não é um número, não é booleano. Botou aspas, é string. Não se esquece disso. E uma coisa que é muito utilizado, tanto com double quoted como com single quoted, é a concatenação de strings. Então existe um operador, que é o operador de concatenação. Vou botar um exemplo aqui, ó. A gente tem uma string na tela, aparecendo aí, que é a string curso, certo? E vou colocar uma outra string aqui, PHP. Curso, PHP. Eles são duas strings separadas. Mas e se em algum momento, por algum motivo, a gente já vai fazer um exercício prático aqui, eu quiser juntar essas duas strings? Dá para fazer isso e existe um operador para isso. A grande maioria das linguagens de programação usa o operador mais, utiliza uma sobrecarga de operadores, né? Porque o operador de mais, ele serve para adição de números ou para concatenação de strings na maioria das linguagens de programação tradicionais. Porém, para o PHP, esse operador é diferente, já anota isso. Ele não é o símbolo de mais. O símbolo de mais não serve para concatenar strings. Só serve para somar dois números, você vai ver mais na frente. E no PHP, o operador escolhido, o símbolo escolhido para juntar duas strings, para unir esse curso com esse PHP, é o ponto. Então, o operador de ponto é a concatenação. A gente já tinha visto isso em algumas aulas, já em alguns exercícios, eu falei, bota o ponto para juntar uma string na outra. Mas aqui já está graficamente representado, fica mais bonitinho. Então, quando eu pego a string curso, boto um ponto no meio de outra string PHP, lembrando que string, entre aspas, seja simples ou dupla. Quando eu faço isso, eu junto essas duas strings. E como eu disse, isso serve tanto para as aspas duplas quanto para as aspas simples. Strings double quoted ou single quoted. Mas Guanabara, você disse que é diferente. Você está dizendo a maioria das coisas tanto faz. É diferente, né, no seu princípio, porque olha só, presta atenção. Nas aspas duplas, anota isso daí. Existe a interpretação do conteúdo da string. O PHP não vai só mostrar esse conteúdo. Ele vai interpretar, ele vai analisar. E através dessa análise é gerado um resultado. Vou te mostrar na prática aqui, ó. Por exemplo, a gente já viu isso, mas, por exemplo, se eu coloco lá, ó, entre aspas duplas, double quoted, PHP, contrabarra U e entre chaves, 1F418. Que diabos é isso? Esse contrabarra U, você vai ver ainda nessa aula, ele é uma sequência de escape. Essa sequência de escape contrabarra U, ela é utilizada no PHP do 7 para frente para exibição de caracteres especiais Unicode. Um exemplo típico que eu acabei de utilizar aqui é mostrar um emoji. Esse emoji, o 1F418, é o emoji do elefante, que tem tudo a ver com PHP. E se você não sabe por que tem um elefante no PHP, tem uma aula nesse curso só para isso, só para explicar por que o PHP tem como mascote o elefante com PH. Mas o fato é, esse código que está aparecendo aí na tela, como eu estou utilizando aspas duplas, e eu acabei de te explicar que entre aspas duplas existe interpretação dentro da string, eu vou ter o seguinte resultado. Quando isso aparecer na tela, por ele estar entre aspas duplas, vai aparecer na tela isso daqui, ó, PHP seguido de um elefantinho. Porém, se você utilizar a sintaxe das strings single quoted, eu botei a mesma coisa, ó, PHP contrabarra U entre chaves 1F418. Fiz a mesma coisa ali, só que agora ele está entre aspas simples. Quando eu coloco uma string entre aspas simples, eu estou pedindo, ó, não precisa de interpretação do conteúdo. Eu não quero que interprete o conteúdo. Eu quero que seja exibido tal e qual foi escrito. Então, nesse caso aqui, o simples fato de eu trocar aspas duplas por aspas simples, eu tenho a representação PHP contrabarra U, entre chaves, 1F418. Deu para entender? E se por acaso você não entendeu, ó, assiste esse exemplo que eu vou te dar agora, treina na sua casa e se não entender, aí sim você assiste de novo. Combinado? Então vamos pro exemplo aqui, ó. Vou criar uma variável nome. Mas como é que eu crio uma variável nome? Já te ensinei nas aulas anteriores. Botei ali, ó, cifrãozinho nome, ou dólar nome, ou dinheirinho nome, ou S cortadinho nome, do que você quiser chamar. Variável nome recebe, lembra que um símbolo de igual é sempre recebe, Gustavo, entre aspas duplas. Fechou? Então aqui eu tenho uma string, Gustavo, double quoted, isso é, tem interpretação do conteúdo. Na verdade aqui não precisa interpretar nada, eu simplesmente botei a palavra Gustavo. E eu vou dar um eco especial aqui, ó. Vou botar eco, entre aspas, olá, nome. Essa string aqui do eco, ela é importante para mim. Se eu boto olá nome, né? Olá variável nome, né? Tem um cifrão na frente ali da variável nome. Se eu coloco usando aspas duplas, eu tô pedindo pro PHP, olha, antes de mandar o resultado para o cliente, você dá uma interpretada nesse conteúdo. E é exatamente isso que ele vai fazer. O resultado gerado vai ser
Olá, Gustavo. Isso porque ele vai pegar a variável nome e vai substituir pelo conteúdo da variável, que no caso aqui é outra string chamada Gustavo. Na verdade, chamada Gustavo não, é uma outra string com conteúdo Gustavo. Fechou? E basta eu usar essa mesma linha, só que eu vou substituir as aspas duplas por aspas simples, ou um string single quoted. Mesmo que a variável nome seja double quoted, né? Tá ali, ó, a variável nome está com Gustavo com duas aspas duplas. Mesmo assim, quando eu dou eco olá nome, o eco de baixo, não o de cima, eu digo para o PHP, ó, não precisa interpretar. Eu quero ipsis literis, eu quero exatamente da forma que eu coloquei ali. Então ele vai me gerar resultado, olá, cifrão nome, exclamação. Vamos fazer um teste aí para a gente poder entender. Então, abre o seu online PHP ou até mesmo o seu Visual Studio Code e vamos fazer esse exemplo bem simples. Nesse caso, eu vou utilizar o online PHP, mas você pode utilizar o que você quiser e roda no teu servidor local ou então roda no seu servidor online. Você escolhe. Então, ó, já estou aqui no meu online PHP e vou fazer o seguinte, criar um outro exemplo. Vou botar aqui, variável nome recebe Gustavo. Vou fazer ligeiramente diferente. Vou criar uma outra variável chamada sobrenome, que vai receber Guanabara, ok? Então, beleza, criei duas variáveis. Uma variável nome e uma variável sobrenome. Se eu mandar escrever aqui, ó, entre aspas, nome e variável sobrenome, vou deixar juntinho assim de propósito, tá? Vou executar o código. Executando, ele botou lá, ó, Gustavo Guanabara, sem problema nenhum. Ele interpretou, né? Ele fez a interpretação da variável e colocou lá, Gustavo Guanabara. Vou até colocar um emoji aqui. Já te ensinei, né? Você vai no Emojipedia, emojipedia.org, escolhe um emoji qualquer. Vou procurar aqui uma mãozinha, a mãozinha que eu faço no início das aulas. Essa aqui, ó, que é o comprimento vulcano. Eu venho aqui embaixo e vou pegar o código. Aqui, ó, o meu código é 1F596. Vou copiar e vou colocar aqui. Vou botar nome e sobrenome e vou fazer uma sequência Unicode. Vou botar aqui entre chaves, botar aquele código lá, 1F596. Executando, tá lá, ó, Gustavo Guanabara e a mãozinha lá que eu faço. Ah, Guanabara, mas ficou grudado aqui. Você quer desgrudar? É só separar aqui, ó. Simplesmente dei um espacinho, coloquei lá, tá lá. Gustavo Guanabara. Agora vamos fazer o oposto. Vamos colocar aqui, ó, single quoted e aqui também. Vou executar. E olha só o fato de ter colocado aspas simples, nome e sobrenome e mostrou lá, certo? Então eu estou dizendo, olha, não precisa interpretar nada daqui. Agora, vamos fazer outro exemplo. Vou voltar aqui para aspas duplas, aqui e aqui. Vou transformar essas duas strings aqui em single quoted, Gustavo e Guanabara. Será que ele vai ter algum problema? Será que ele vai, né, não mostrar alguma coisa? Vamos executar. Você vai ver que o resultado é exatamente o mesmo. Não importa se a string Gustavo e a string Guanabara são single quoted, eu só pedi para ele interpretar aqui dentro. Então, tudo que está aqui dentro será interpretado. Porém, vou criar um outro exemplo. Olha só, uma outra possibilidade. Vou pegar esse código Unicode aqui, vou tirar ele daqui, certo? Eu tenho nome e sobrenome, e vou colocar o caractere Unicode aqui. Então, vai ficar Guanabara, caractere Unicode. Então, é Gustavo, o nome, e o sobrenome é Guanabara com um símbolo Unicode, que é a mãozinha, o comprimento vulcano. Vamos executar e ver que no resultado, agora ele mostrou isso daqui. Ele interpretou o nome e o sobrenome, mas ele não interpretou o caractere Unicode. Por quê? Porque eu disse, olha, eu quero que você interprete o nome e o sobrenome. Ele interpretou o nome e o sobrenome. Foi substituído o nome por aqui, foi substituído o sobrenome por aqui. Porém, o sobrenome, eu disse, olha, eu não quero interpretação nenhuma. Beleza? Isso vira uma questão de prova facinho. Então são coisas, são peculiaridades, são particularidades do uso de strings no PHP. Então, vou botar agora aspas duplas de novo. Você vai ver que ele volta a funcionar. O nome eu não quero que interprete, até porque é só a palavra Gustavo. Agora, o sobrenome eu quero que interprete, porque tem um caractere Unicode. Ao executar o código, agora ele mostra funcionando. Inclusive, só como curiosidade, eu tinha esquecido de desligar da aula anterior. Olha só, na versão 5 do PHP, não existe compatibilidade com caractere Unicode, mesmo eu mandando ele interpretar. Então, toma cuidado. Se não estiver funcionando no seu servidor, provavelmente ele está rodando um PHP velho. E PHP velho em servidor torna ele totalmente inseguro e sem confiança. Por favor, não use PHP antigo. Vou até desligar a interpretação do PHP velho aqui. Estava fazendo no 8, no 7, no 6, que foi o que eu fiz da aula anterior. Quero execução somente no PHP 8. Fechou, beleza? Só no PHP moderno. PHP 7 também, ele faz a interpretação. Do 7 em diante, essa interpretação de Unicode também está funcionando. Mas vamos voltar para o slide que eu tenho uma particularidade aqui, uma outra particularidade, uma outra situação muito importante que eu quero mostrar para você.
Uma outra característica importante, nós vimos como a interpolação, ou a interpretação de variáveis, né? Interpolar é ele substituir as variáveis pelo conteúdo delas, tá? Isso a gente chama de interpolação. Vamos tentar agora com uma constante. Vamos criar lá, sei lá, cria uma constante estado, né? Lembrando que constantes, o recomendável, uma recomendação, não é uma regra, totalmente em letras minúsculas, não tem o cifrão na frente, certo? E a gente declara dessa maneira que está aparecendo aí na tela. A gente já viu isso na aula de declaração de variáveis e constantes. Beleza, criei uma constante chamada estado e o conteúdo dela é Rio de Janeiro, uma string com interpretação e tudo mais. Se eu boto aqui, ó, eco, entre aspas, moro no estado, o que você acha que vai aparecer? Vai falar, pô, é a mesma coisa, se eu botei aspas duplas eu quero interpretação, então ele vai pegar lá o estado, vai substituir o estado e vai botar lá, moro no Rio de Janeiro, certo? Aí é que tá. Não vai funcionar assim. Por quê? Ele vai escrever moro no estado, porque tudo que está entre aspas é interpretado. Porém, as constantes não têm o cifrão na frente. Então, quando não tem o cifrão na frente, a string, mesmo que seja de aspas duplas, não consegue fazer essa interpretação e, como ela não é uma variável, não consegue realizar a interpolação, que é a troca do nome do elemento pelo seu conteúdo. Então, nesse caso, mesmo com aspas duplas, ele vai escrever na tela moro no estado. E aí eu não preciso nem dizer, se você botar moro no estado entre aspas simples, com o string single quoted, aí sim o resultado vai ser o mesmo. Ele vai escrever moro no estado, certo? Então, para constantes, a interpolação, a interpretação interna de constantes não funciona nem aspas simples, nem aspas duplas. E você fala, pô, mas então é impossível mostrar uma constante? Não, não é impossível. É só você utilizar o operador de concatenação, exatamente como eu botei aqui. Isso é, eu vou juntar a string moro no com a string que é o conteúdo do estado. Então eu não preciso juntar uma string com a outra usando aspas. Eu posso utilizar o seguinte, como está aí na última linha. Moro no é uma string, eu vou juntar, eu vou concatenar, é o pontinho, com o conteúdo da constante estado. E aí sim, ele vai mostrar moro no Rio de Janeiro. Mas você não precisa confiar em mim. É só você abrir o seu editor e fazer. Vou fazer isso aqui com você agora. Então olha só, tirar esse exercício anterior aqui. Se você está fazendo no seu editor, é só você salvar. Mas é um exercício bem simples. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma constante, que eu vou chamar de canal, e essa constante canal vai se chamar curso em vídeo. Vai ter o conteúdo curso em vídeo. Inclusive, vou botar aqui, ó, no final, um caractere Unicode, que vai ser o 1F499. Vamos ver o que é isso. Só exemplificando, se eu botar eco, botar eu adoro o canal, ponto e vírgula, e vou executar. Executando, ele vai escrever eu adoro o canal. Seja ele aspas duplas ou aspas simples. Vou só botar aspas simples só para constar, mas porque, né, não tem interpretação nenhuma. Executando, ele vai escrever eu adoro o canal da mesma maneira. Agora, se eu coloco a string eu adoro o, eu vou até deixar juntinho aqui para causar um problema aqui. Eu adoro o, se você botar só assim, não adianta. Você vai executar e ele vai te dar um erro na linha 3, tá? Né? Tava até colocando aqui, ó, erro de sintaxe e tá esperando o ponto e vírgula. Na verdade, ele tá esperando o ponto e vírgula. Ele tá dizendo que não há correlação entre eles aqui. Vou botar um pontinho aqui, né, que é a concatenação, e vou executar meu código. Olha lá, ó, eu adoro o curso em vídeo. Ficou grudado aqui, eu adoro o com curso em vídeo? Ficou. É só botar um espacinho aqui depois do o. E você percebe que esse 1F499 nada mais é do que um coraçãozinho azul. Eu botei azul porque a logo do curso em vídeo é azul. Certo? Então tá lá, eu adoro curso em vídeo. Ao mesmo passo de que, se eu coloco aspas simples aqui, né, chovendo no molhado, você já sabe o resultado, ele vai escrever eu adoro o curso em vídeo e o código TF aqui, porque eu pedi para que não haja interpretação, porque eu usei uma string single quoted. Vamos voltar para double quoted e executando já está feito. Tranquilidade? Então, para constantes, para resultados de funções, por exemplo, resultado de função, quero mostrar o ano atual, quer ver? Por exemplo, estamos no ano de... Aí eu quero pegar o ano atual. O ano atual a gente pega assim, ó, date, entre parênteses, entre aspas simples, um Y maiúsculo, certo? Se você fizer assim, mesmo com aspas duplas, ele não vai interpretar. Estamos no ano date Y. Ah, uma coisa importante, olha só. Dentro de aspas duplas, eu posso colocar aspas simples. Dentro de aspas simples, eu posso colocar aspas duplas, tá? Mas dentro de aspas duplas, eu não posso botar aspas duplas. Dentro de aspas simples, eu não posso colocar aspas simples. Já já a gente vai entender isso melhor. O que eu tenho que fazer para resolver esse problema, né, pontual? Eu tiro o date daqui, jogo ele para fora concatenado. Então, para constantes e para resultado de funções, para certas situações, não adianta você querer interpretar as strings. Pode ser que não funcione. E aí sim, você tem que usar
o operador de concatenação, que é o pontinho. Em outras linguagens de programação, não tão modernas, por exemplo, JavaScript tem interpolação de variáveis, é só você usar crase. O PHP também tem interpolação de variáveis, é só você botar o Fzinho na frente. Se você fez o curso de Python com a gente, você sabe, eu falei PHP ou Python. No Python, é só você botar um Fzinho na frente, que ele formata a string. No caso do PHP, é só você usar aspas duplas. É assim que funciona. Então, se eu boto aqui, estamos no ano de date Y, eu executando, ele vai mostrar lá, estamos no ano de 2023. Então, ele executou aqui, substituiu o ano atual por 2023, porque nós estamos em 2023 aqui na máquina, né, e na vida, né? Ele interpolou o resultado disso aqui. Beleza? Viu como a gente ia aprender características da string, mesmo que demore um pouquinho mais, é importante, porque às vezes você vai batendo de frente com situações do tipo e você não tem resoluções necessárias. Você não tem um canivete suíço de situações, você não foi submetido a todo tipo de situação. E aqui o meu objetivo também não é te submeter a 100% das situações. Mas eu também não vou ficar te ensinando o feijão com arroz só não. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais. E pensando nisso, eu criei um outro exemplo que é muito útil, que provavelmente você vai cair nisso, que envolve o uso de aspas duplas dentro de aspas duplas, aspas simples dentro de aspas simples, que eu acabei de falar. Vamos exemplificar. E eu vou utilizar como exemplo um querido lutador. Eu gosto tanto de UFC, eu gosto muito de esportes, né? Apesar de não praticar tanto, dá pra ver, né? Eu tô tentando. O Minotauro. O nome dele, vou botar até aqui, ó, vou botar um código. O nome dele é Rodrigo. O sobrenome dele é Nogueira. Então eu criei lá uma variável de nome, que eu chamei de nom, que é Rodrigo, e uma variável de sobrenome, que eu chamei de snom, que tem o conteúdo de Nogueira. Beleza? Porém, o nome de guerra desse lutador é Rodrigo Minotauro Nogueira. Isso é, o apelido dele tá entre aspas. E aí você vai falar assim, pô, então beleza, é fácil. Rodrigo Minotauro Nogueira, vamos fazer essa string aqui, ó. Eco, entre aspas duplas, para ter interpolação, né, para ter interpretação de variáveis, variável não, que é Rodrigo, Minotauro, entre aspas, variável sobrenome, que vai botar o Nogueira. Tranquilo? Só que na hora que você executa, ele vai dar erro. E por que vai dar erro? Justamente por isso, ó. O que é uma aspas dupla? Toda aspas dupla para o PHP, ela tem que ser aberta e tem que ser fechada. O que ele faz? Quando ele começa ali, logo depois do eco, ó, ele abre as aspas, não, ele fecha aspas. Ah, mas Guanabara, isso não é fechar aspas, isso é abrir as aspas do Minotauro. Só que o PHP, ele vai interpretar como fechamento de aspas. A mesma coisa acontece no final. Logo depois de Minotauro, ele meio que fecha aspas do Minotauro. Mas para o PHP ele vai dizer, abre aspas, variável sobrenome. Então, basicamente, ele está tendo duas strings e algo no meio que ele não está conseguindo interpretar. E é por isso que ele dá erro. Aí você vai falar, ah, então tá beleza. Então eu vou substituir, já que, como o Guanabara acabou de falar, eu não posso botar aspas duplas dentro de aspas duplas, aspas simples dentro de aspas simples, eu vou substituir. Eu vou transformar essa string toda em aspas simples, ó. Variável nome, entre aspas duplas Minotauro. Essa regra pode acontecer, né? Eu tenho lá aspas duplas dentro de aspas simples. O PHP não vai se confundir, tá tudo bem. E aí depois a variável sobrenome. Porém, quando eu uso aspas simples do lado de fora, o que eu tô pedindo pro PHP? Olha, não interprete isso. E aí o resultado que vai aparecer na tela é justamente isso, ó. Non, Minotauro, snom. Não é um erro. Eu só não tenho o resultado que eu quero. Tem que tomar cuidado com uma coisa nas linguagens de programação. Quando a gente tá começando a aprender, né? Eu vejo isso muito em sala de aula, o aluno fala assim, eu não recebi erro nenhum do interpretador, tá? Ou do compilador. Não teve erro, então meu programa está certo. Toma cuidado, porque existem erros sintáticos, erro de sintaxe, e existem erros semânticos. Erros de sintaxe, o compilador / interpretador vai te dizer, olha, o erro está na linha 12. Erros semânticos, o interpretador não pega, ele simplesmente vai dar um resultado errado. Então toma cuidado, você não receber erro nenhum não significa que o seu programa está certo. Vamos voltar para o código ali para eu te mostrar uma coisa. Mas, cara, anota isso. Nem sempre, quando eu não recebo erro, o meu código está certo. Usa isso como um mantra. Esse último aqui, por exemplo, o eco de cima, ele dá erro. Tá errado mesmo. O eco de baixo, ele não dá erro, ele mostra o resultado. Significa que é o resultado certo? Não, porque eu tive um erro de semântica. Eu disse pro PHP, olha, não interpreta a variável nome e a variável sobrenome, mas bota Minotauro entre aspas. A parte do Minotauro entre aspas funcionou, o resto não. E você não vai receber erro. E não receber erro não significa que seu código está completo. Uma das soluções seria botar esse Minotauro entre aspas simples, mas normalmente, quando é escrito entre aspas duplas. Fala, pô, então não tem solução. Tem solução sim, e eu vim aqui te mostrar, que é você utilizar dessa sintaxe aqui, ó. Presta atenção, você vai botar echo, entre aspas duplas, né? Double quoted, variável non. No lugar das aspas, eu boto contrabarra aspas. Minotauro, contrabarra aspas de novo, variável sobrenome. Percebe que agora o interpretador, você disse para o interpretador, olha só, eu não quero que você interprete isso como parte de uma string, como fechamento de uma string. Eu quero que você mostre o símbolo de aspas. A gente chama isso, usar contrabarra alguma coisa,
de sequência de escape. E com a sequência de escape, você vê que escreveu o resultado exatamente certinho. Então ele vai escrever Rodrigo, Minotauro, Nogueira. Minotauro entre aspas. Então, como eu disse, isso se chama sequência de escape. Beleza? Existem muitas sequências de escape. Ó, anota aí. No caso de aspas simples, a única sequência de escape que funciona é a contrabarra aspas simples. Até para você poder botar aspas simples dentro das aspas simples. Espero que você tenha entendido. Porém, para as aspas duplas, existem várias sequências de escape. Anota aí, ó. Essas são as sequências de escape para aspas duplas. E isso são somente algumas. Existem várias. Por exemplo, a primeira ali é uma sequência de escape de nova linha. Ele quebra a linha para baixo. Presta atenção que depois eu vou te explicar isso. O contrabarra T é um sinal de tabulação. É quando você aperta o tab, que ele dá um espaço maior, né? 4 a 5 caracteres, depende da tua configuração. Uma tabulação horizontal. Contrabarra é exibir a barra invertida. Porque dentro de umas aspas duplas, contrabarra invertida quer dizer sequência de escape. Ah, mas eu não quero sequência de escape, eu quero que seja barra invertida. Aí eu boto contrabarra, bota 2 vezes. Se eu quiser mostrar o cifrão na tela, porque, por exemplo, quando você bota um cifrão dentro de uma string, uma aspas duplas, né? Uma string double quoted, o interpretador vai falar assim, eu quero interpretar isso como um nome de variável. Se você quiser exatamente mostrar o sinal de cifrão, você vai botar contrabarra cifrão. Então, contrabarra cifrão, sinal cifrão. E por último ali você já sabe, né? Contrabarra U, qualquer coisa entre chaves, é um code point Unicode para mostrar um símbolo, ou emoji, ou enfim, um caractere Unicode qualquer. Vamos fazer uns exemplos aqui. Então, olha só. Quando eu coloco aqui, ó, echo, vou botar aqui nome Gustavo, vou botar sobrenome Guanabara, e vou criar uma variável apelido, e vou colocar gafanhoto. Se você quiser mostrar Gustavo Gafanhoto Guanabara, você vai botar nome, apelido e sobrenome. Se você fizer só assim, beleza, ele vai escrever Gustavo Gafanhoto Guanabara, sem problema lá, Gustavo Gafanhoto Guanabara, certo? Só que, geralmente, o apelido que vem no meio vem entre aspas. Se você colocar aspas simples, cara, sem estresse, você vai botar nome, apelido, sobrenome. Ele vai escrever lá, ó, Gustavo Gafanhoto Guanabara, sem problema. Porém, como normalmente são aspas duplas, vou colocar aspas duplas aqui, executando, ó, deu erro de sintaxe na linha 5. Lembrando, ó, é o erro sintático. Erros sintáticos o interpretador coloca. Então, o que eu tenho que fazer? Basicamente o que ele fez? Ele abre aspas aqui, fecha aspas aqui. Depois ele abre aspas aqui, fecha aspas aqui, e essa palavra apelido, que é a variável apelido, está totalmente fora. Uma das maneiras de fazer isso, né, porque não é o resultado que eu quero, mas se eu usar concatenação aqui, ó, só de usar concatenação aqui, eu já tiro o erro do meu código, tá? Ele vai escrever Gustavo Gafanhoto Guanabara. Mas ainda assim não tem aspas, então não é essa a solução que eu quero. O que eu quero é que o apelido esteja entre aspas. Então o que eu vou fazer? Vou colocar uma contrabarra aqui, sequência de escape, e eu escapo também essa outra aspa. Executar. E tá lá, ó, Gustavo Gafanhoto Guanabara. Beleza? Fechou? Mesma coisa acontece se eu quero aspas simples, tá? Só que não é o mesmo resultado, né? Mas, por exemplo, dentro de aspas simples, eu não posso usar aspas simples. Por exemplo, vou botar aspas simples aqui, aspas simples aqui. Então, dentro de aspas simples, usar aspas simples também vai dar erro. Erro na linha 5 também. Isso porque abre aspas aqui, fecha aspas aqui, o resultado é o mesmo, né? O que eu faço? Eu posso escapar isso daqui. Dentro das aspas simples, somente esse caractere de escape é aceito, tá vendo? Nome, apelido, sobrenome. Vou dar um espacinho aqui, que eu não dei. Então ele ficou lá, ó, que ficou certo. Certo entre aspas, né? Porque ele não interpolou, ele não interpretou a linha. Vou voltar para as aspas duplas. Percebe o seguinte, ó. Nesse caso aqui, ó, as aspas simples, eles aparecem com o caractere de escape. Não, esse escape só funciona nas aspas simples. Para aspas duplas, o escape é aspas duplas, certo? Que aí ele funciona bonitinho. Tranquilidade? Outra coisa, aqui eu tenho nome, posso fazer tabulação, apelido, tabulação, sobrenome. Ó, vai ficar Gustavo. Vou botar 2 tabulações, porque ele não conseguiu. Tá 2 tabulações para ficar um espaço grandão. Isso aqui não funcionou porque é o seguinte, ó, ele tá saindo, dando saída HTML, tá? Eu quero saída em texto, em formato texto. Então eu vim aqui embaixo, configurei. Agora sim tá funcionando. Gustavo, tabulação, ó, tá vendo? Não é um monte de espaço, ó, é uma tabulação. Ó, aqui foi um espaço, mas aqui, ó, tabulação, tabulação. Aqui também, mesma coisa, ó. Tabulação, tabulação. Tranquilo? Importante dizer isso aqui, ó. Quando você coloca esses caracteres de escape, esses caracteres, essa tabulação, linha nova, por exemplo, vai mostrar o nome, quebra de linha, né? Nova linha. Vou botar lá, Gustavo, nova linha, 2 tabulações, gafanhoto, 2 tabulações, Guanabara. Importante dizer o seguinte, se você ligar o modo HTML, essas quebras param de funcionar, porque aí ó, a quebra de linha HTML é o BR, né? A tabulação é o NBSP não, tem
enfim, é a tabulação, não estou me lembrando agora, mas você consegue em HTML. Para o PHP, isso daqui funciona simplesmente para o texto gerado, certo? Você já conhece o nosso canal do Telegram? Pois saiba que ele existe, o link está aparecendo aqui na tela, ou então está na descrição do vídeo, aponta pro QR Code, faz o que você quiser. E uma coisa eu te prometo, esse canal não é tão movimentado assim, a gente não fica enchendo o saco, é só quando a gente tem lançamentos pontuais, lançamentos que a gente julga importantes ou oportunidades aqui que vale a pena para nossa comunidade. Então pode ir lá no Telegram, segue o nosso canal, que só vem coisa boa. E para a maioria das pessoas, essa aula finaliza aqui. Só que para um nicho muito pequenininho, que é a galera que faz prova, que é a galera que precisa conhecer mais aprofundadamente o que é o PHP, se você quer ser uma pessoa mais aprofundada no PHP, continue assistindo a aula, existem mais 2 formatos de string. A gente viu somente as single quoted, que é sem interpretação, e as double quoted, que são com interpretação. Só que existem mais 2 tipos, e é isso que a gente vai começar a ver agora. Em primeiro lugar, existe uma sintaxe de string chamada HereDoc. É uma sintaxe, cara, ela é meio bizarra, eu nunca utilizei, mas eu já vi caindo em prova, então por isso que eu coloquei nessa aula aqui. A sintaxe HereDoc, ela é feita o seguinte, ó, vou criar uma variável curso, que é a string PHP. Criei uma variável ano, que é o date que a gente viu, inclusive, nessa aula um pouquinho antes. Nesse date com y entre aspas simples, é o ano atual. Como seria uma string do tipo HereDoc? Você vai colocar echo, e aí você não vai abrir aspas e fechar aspas. A HereDoc, ela é uma string que ela é gerada em múltiplas linhas. Então, o que ele vai fazer? Eu boto echo, 3 sinais de menor, uma palavra, que normalmente a gente escreve em letras maiúsculas, que é o identificador dessa string. No caso aqui eu usei frase, você pode botar qualquer coisa. E existe, lá no final não tem fechamento de aspas. É a mesma palavra que você colocou lá em cima, frase e ponto e vírgula. Certo? Ponto e vírgula se isso for o final da linha. Se não for, você pode dar continuidade a ela. E aí, dentro disso, eu posso colocar em várias linhas, eu posso escrever qualquer coisa em múltiplas linhas, com a formatação que eu quiser, com caracteres Unicode, com o que eu quiser. Por exemplo, eu botei ali, ó, estou estudando numa linha. Na linha de baixo eu botei variável curso em variável ano. Qual vai ser o resultado da exibição dessa string HereDoc? Eu simplesmente vai estar lá escrito, estou estudando, e na linha seguinte, PHP em 2023, com esse deslocamento que eu fiz ali. Vamos testar? Vamos de novo para o nosso online PHP, ou você vai para o seu editor, e vamos testar aí o funcionamento das strings HereDoc. Então, olha só, vou fazer o seguinte aqui. Vou criar uma variável canal, que vai ser curso em vídeo, e vou ter uma variável ano, mesma variável, vai ser date de ano. Tem que ser esse Y maiúsculo, tá? Se for minúsculo, o resultado é diferente. Ele vai fazer um ano com 2 dígitos só. No caso, 2023 ficaria só, obviamente, 23. Vamos botar uma string HereDoc. Eu boto echo, ou posso atribuir isso a uma variável, sem problema. 3 sinais de menor e uma palavra qualquer. Tem que ter um espacinho, tá? Eu vou chamar aqui de teste. Se você botar junto, teste, não funciona, tá? Tem que ter um espacinho, teste. E para fechar essa string, eu só vou botar assim, teste, ponto e vírgula. Tudo que eu colocar aqui no meio vai ser exibido tal e qual eu coloquei lá. Vou botar aqui, ó, olá, galera do canal. O meu online PHP tá até dando erro aqui na colorização. Tá, 2 tabulações, tudo bem com vocês? Aqui vou puxar um pouquinho para trás. Como está sendo esse ano de ano? Interrogação. Aí eu vou botar aqui, abraços. E vou colocar um Unicode aqui, vamos ver se ele vai. Vou pegar o do Vulcano de novo, já esqueci. Cara, não decora essa parada, não adianta. Copiei aqui e vou jogar aqui. Beleza. Vamos executar. Ele deu algum erro. Vou ter que sair da text area, ver se ele deu algum erro aqui. Não, foi certinho. Ele aqui tá dando erro, tá vendo? É bizarro, porque isso é tão pouco usado que nem o interpretador online aqui tá dando conta. Tá lá, tá vendo? Olá, galera do curso em vídeo. Tudo bem com vocês? Como está sendo esse ano de 2023? Abraços, o emoji. Tudo bonitinho. Então, assim, basicamente, uma string HereDoc, ele é uma string com características de aspas duplas, só que eu posso colocar textos em múltiplas linhas. Com uma pequena observação, não adianta você ter resultado aqui no formato HTML. Se você está utilizando o editor, né, o VS Code, você tem que exibir o resultado. Quando você exibir o resultado, você vai ver aqui o formato em HTML, e aí você vai ter que exibir o código-fonte da página para ver o resultado completo. Se você ligar o modo HTML, ó, ele coloca tudo na mesma linha, como se fosse aspas duplas, você acaba não sentindo qual é a diferença entre uma string HereDoc e o uso das aspas duplas normais. A grande vantagem da HereDoc, eu não vejo muita coisa, é você conseguir quebrar linhas só no formato texto.
nada de HTML. Acho isso confuso, acho isso complicado, não gosto muito, mas eu me senti na obrigação. Como já caiu em concursos, eu sinto-me na obrigação de te mostrar esse tipo de string aqui. E o quarto e último tipo de string que a gente vai ver para finalizar essa aula é o tipo chamado de nowdoc. Vem comigo para conhecer. Para o formato da sintaxe nowdoc, eu vou utilizar o mesmo exemplo, tá? Tá lá, variável curso é PHP, variável ano, tá lá o ano atual, beleza. Como funciona uma string nowdoc? Ela é semelhante a heredoc, só que eu vou utilizar a palavra de identificação só na linha de cima, na abertura, entre aspas simples, certo? Eu posso colocar o mesmo conteúdo dentro, sem problema nenhum. E aí, qual é o resultado final disso? Qual é o resultado? Qual é a diferença do resultado do heredoc para o nowdoc? Eu acho que você já está imaginando, mas vamos na prática para eu te mostrar isso logo de cara. Ó, se eu vier aqui, isso aqui eu sei que é uma string heredoc. Como é que eu faço ela virar uma string nowdoc? É só eu botar entre aspas simples esse teste aqui, certo? Ela agora é uma string nowdoc. Visualmente, não mudou nada, mas no resultado, dá uma olhada aqui. Olha lá, olá galera do canal, tudo bem com vocês? E o ano tá aqui, ó, a variável ano não foi interpretada e o caractere Unicode também não foi interpretado. Então, basicamente, você entende que as strings nowdoc, elas estão para as aspas simples, assim como as strings heredoc estão para as aspas duplas. Strings do tipo heredoc, elas aceitam caracteres em múltiplas linhas via terminal e tem interpretação dentro dela. As strings nowdoc, elas não têm interpretação. Elas aceitam múltiplas linhas também, mas não contêm interpretação. Então é isso, meu querido, minha querida. Finalizamos aqui uma análise detalhada inicial de uma string. A gente já tem muita coisa para aprender sobre strings, mas a gente vai ver isso mais para frente, quando a gente começar a entender funcionalidades internas para cada tipo primitivo. Na próxima aula a gente vai dar prosseguimento. Se eu não me engano, o que a gente vai ver logo em seguida é como que eu pego dados de formulário HTML e puxo para o PHP, para a gente começar a fazer exemplos mais interessantes, mais interativos. E aí, nesse ponto, eu peço desculpa para quem está utilizando somente o online PHP, que não vai funcionar, não tem como mandar dados de formulário via PHP online, né, via online PHP, somente utilizando o VS Code. Mas não desanima se você está fazendo esse curso desse tipo, porque eu vou sempre intercalar, certo? Não é assim, o curso acabou agora para quem usa online PHP, não. Tem muita coisa ainda para aprender, mas talvez na próxima aula você não consiga usar o online PHP, mas anota tudo bonitinho, presta atenção no funcionamento, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter uma máquina, vai ter um servidor para chamar de só seu e também vai poder praticar isso tudo. Beleza? Então é isso, temos encontro marcado já para a próxima aula. Um grande abraço, treina, anota tudo bonitinho, faz seus testes como eu fiz aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!